Olá, sejam bem-vindos ao podcast do grupo composto por Felipe Campos, Gabriel Vieira, Glênio Filho, João Azevedo, Pedro Nascimento e Ulisses Damasceno. Bem, nesse episódio entrevistaremos o professor Celan Santos, que leciona a matéria de Estrutura de Dados Básica 1. E bem, o objetivo dessa conversa vai ser conhecer mais sobre essa matéria, ou seja, sua importância, aplicações, algumas curiosidades e principalmente para nós alunos, o que esperar dela quando chegar a hora de aprendermos sobre ela. E é isso, vamos para a entrevista. Então, pessoal, estamos aqui com o professor Celan. Ele dá aula de Estrutura de Dados Básica 1 e nós vamos apresentar a matéria dele agora. Então, professor, você poderia fazer Eu sou totalmente leigo, eu sou calouro do BTI, vou pagar a sua matéria no futuro. Então, como você explicaria a sua matéria? O que é que a gente vai ver nela? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, de poder compartilhar com vocês aqui essas informações sobre a disciplina, né? Sempre é importante passar essa informação com antecedência para que o pessoal interessado em fazer, quer dizer, todos vão ser obrigados a fazer, acabem sabendo o que espera pela frente, se empolgando ou se preparando melhor, quem sabe. Enfim. Então, a disciplina é uma disciplina que acho que para vocês do PTI ela é oferecida no terceiro semestre, não me engano, né? Tem uma pequena diferença do curso de Ciência da Computação, que é no segundo. E ela é uma disciplina que ela é subsequente à disciplina de ITP, né? Introdução Técnica de Programação, né? Que vocês têm no segundo semestre, se não me engano. Podem me corrigir se tiver. Acho que é por aí, se não me engano. Pronto. Então é numa sequência, né? Que é ITP, DB1 e logo em seguida DB2, né? Como se fosse uma coluna vertebral de programação, digamos assim. Produção mais profissional à programação. Então, como o próprio nome da disciplina diz, né, o foco é a estrutura de dados, né? O que são estruturas de dados? São estruturas que ajudam assim, um programador de um aplicativo a armazenar informações na memória e conseguir recuperar as informações de maneira eficiente, né? A gente fala muito em eficiência durante o curso, que é um tópico relacionado com fundamentos matemáticos, né? Que é a parte de eficiência, a parte de complexidade, um pouco de indução também, vai ajudar vocês a provarem que certos algoritmos funcionam, né? Então, o estudo de dados básica 1, vocês vão aprender basicamente a importância de você recuperar informação. Se eu pudesse sumarizar a disciplina, seria voltada para a busca. Então, você quer guardar informações em algum estudo de dados e quer recuperar ou buscar essa informação para fazer alguma coisa, né? Então, a disciplina ela foca inicialmente em estruturas mais básicas, como lista, né? Também fala em algoritmos de ordenação, que é uma das maneiras de você fazer uma busca eficiente é você ter os dados ordenados. Isso facilita com que a busca seja feita de maneira mais rápida. Então, a gente passa por uma série de estruturas, sempre com esse foco da recuperação de informação e também comentar muito sobre o desempenho da estrutura em relação às operações básicas, como você inserir informação na estrutura, você percorrer a estrutura, você buscar uma informação, você remover uma informação, né? São as operações mais básicas. Então, a gente começa com essa parte de ordenação, passa um pouco sobre explicar o que seria análise de complexidade, né? E é como se fosse uma linguagem matemática padrão de computação, né? Que a gente usa para poder comparar algoritmos. Basicamente, é uma ferramenta matemática que permite você dizer, esse algoritmo aqui é melhor do que esse porque ele tem uma complexidade de uma classe matemática X, né? Digamos assim, inferior ou superior ao segundo algoritmo. Então, acho importante também falar um pouco introduzir esse conceito matemático, apesar de não estar oficialmente na ementa, mas ele é fundamental para que a gente consiga conversar durante o curso, para que eu consiga explicar certas coisas e também vai servir para a DB2 e para o resto da sua carreira profissional em programação. Então, assim, em linhas gerais, só para a gente poder abrir essa primeira pergunta, pensar nisso, né? Estrutura de dados são estruturas que se utiliza em programação mais séria para guardar informações e recuperá-las de maneira eficiente. Ótimo. Interessante. Bom, professor, uma pergunta que eu esqueci de perguntar no início, mas você poderia apresentar um pouco como você se interessou por essa área e quando você começou a dar aula na UFRN? Quem é você, no geral?
você quiser falar. Eu entrei na FRN, acho que foi em 2005. Caraca! 2005. Eu nasci em 2005. Pois é. Eu também. Faz um tempo bom, viu? Meu Deus! Uns 18 aninhos Mas aí. se for começar um pouco antes, eu me graduei, digamos assim, em Ciência da Computação na Federal do Ceará. Deixa eu ver quando foi. Em 93. Isso, 93. Já faz um tempo. Então, ao longo da minha carreira, sempre me preocupei, sempre me envolvi com o ensino, né? Desde a época do ensino médio, digamos assim, eu gostava de ensinar os meus colegas, né? Então, foi natural que após a conclusão do bacharelado, eu fosse logo para o mestrado, né? Então, eu terminei o mestrado, depois do mestrado trabalhei um pouco em uma universidade privada, foi então que fui fazer meu doutorado. E aí também, na carreira de professor, né? Uma vez que você termina o doutorado, você tenta fazer algum concurso, né? Que os concursos públicos para professor efetivos só são... Normalmente as vagas são abertas para professores com doutorado, né? Então, quem tem essa intenção, essa carreira, esse plano de carreira, digamos assim, atuar como professor na academia, precisa percorrer esse caminho, né? Que é mestrado e doutorado. E aí, em 2005, surgiu uma oportunidade de uma bolsa aqui na Federal do Rio Grande do Norte. Aí eu vim para cá e depois fiz o concurso para professor efetivo em 2006. Então, oficialmente, eu entrei em 2006. Mas eu já vim atuando aqui na UFRN desde 2005. Caraca, e sempre assim, em 2006 não existia o IMD, né, como instituto. Então, o curso que era oferecido, você tinha curso de bacharelado em ciência da computação pelo Udimar, tinha o curso de engenharia de software, apareceu depois, mas tinha engenharia da computação, que era o curso lá do DCA, departamento lá do Centro de Tecnologia. E depois que apareceu o MD, faz alguns anos já. Então, a gente começou a atuar também, tanto no DMAP quanto no MD, dando assistência à formação do curso do BTI, né? Porque aí, a partir de então, o curso de Ciência da Computação passou a ser um curso de 2 ciclos, né? Então, o aluno é obrigado a terminar o BTI para então ele poder entrar em Ciência da Computação. E nesse ano, 2023.1, é que voltou a ter entrada direta via SISU, né? Então, agora a gente tem alunos do BCC que podem entrar diretamente via SISU e tem os alunos que passam pelo BTI e depois entram como segundo ciclo no BCC, né? Então, a gente tem 2 formas de entrada, né? Então, desde essa época que eu me interessei em ensinar, já venho dando aula há bastante tempo, acho que desde a época do mestrado eu já trabalhava como professor substituto, né? Desde 96. Então, a experiência foi se acumulando e acabei aqui na UFRN. E minha área de atuação, né, caso alguém tenha interesse assim, de iniciação científica, é a área de computação gráfica. Computação gráfica, um pouco de jogos, um pouco de realidade virtual. Então, assim, de certa maneira... Da hora demais. De certa maneira, estudo de dados é a base para qualquer coisa que você for fazer em termos de programação, né? Então, por isso que eu gostei de interessei em pegar essa disciplina, tanto a linguagem de programação quanto o estudo de dados. São as duas que eu costumo dar de maneira casada sempre que possível. Pô, da hora demais. Assim, você falou, né, que a gente tem as estruturas de dados, a gente vai aprender elas, são formas da gente estruturar os dados bonitinho, pra gente conseguir guardar e buscar as coisas, mas no fim das contas, eu vou lá, quero ser um programador, quero ser um engenheiro de software, quero ser um cientista da computação, mas por quê? Por que você me diria assim, cara, é muito importante você saber essa matéria? Muito importante. Bom, sem estrutura de dados você não consegue fazer nenhum aplicativo ou algum software de maior complexidade, né? Na hora que você se cria um vetor, por exemplo, para guardar informações, isso já é uma estrutura de dados chamada lista, né? Então, assim, é quase... Não vou dizer impossível, que nada é impossível, mas seria muito difícil você fazer, por exemplo, um navegador na internet, que a gente está usando agora para se comunicar, sem usar algum tipo de estrutura de dados. Se você for fazer na área de computação gráfica, por exemplo, né? A gente tem um software muito... comum que a gente faz na disciplina de computação gráfica, que é um renderizador 3D, né? Então, o projeto, assim, a disciplina inteira é um grande projeto de programação, onde a gente desenvolve a gente chama de Ray Tracer, né? É um traçador de raios para gerar imagens tridimensionais. Esse programa, então, utiliza muitas estruturas de dados, né? Todas as estruturas de dados que a gente vê durante DB1 e DB2, a gente precisa usar nessa disciplina para poder construir o software, porque a gente faz tudo a partir do zero, né? A gente não utiliza nenhuma biblioteca externa, tudo é feito no próprio curso, né? Então, assim, por que é super importante? Porque sem estudo de dados, praticamente fica muito complicado você fazer qualquer coisa além de um programinha básico de entrada e saída, né? Então, você precisa guardar os dados, você precisa recuperar os dados de maneira eficiente e, mais importante, uma coisa que
às vezes passa despercebido, né? A estrutura de dados, ela tem que conseguir ser capaz de se adaptar à quantidade massiva de dados, né? Hoje em dia, tudo que a gente faz envolve uma quantidade grande de dados, né? Então, a tendência é que seja cada vez mais informações. Então, se você não conseguir ter noção de como guardar essas informações e as recuperar de maneira eficiente, a probabilidade do seu software ficar com algum tipo de atraso, lag, então é muito grande, né? Então, a ideia é sempre você otimizar essa organização de dados através do conhecimento das estruturas de dados. Tanto é que existem 2 disciplinas em sequência só para tratar desse assunto, né? Que ele é bastante extenso, envolve muitas estruturas e formas diferentes de armazenamento de informações. Então é algo realmente bem. Não necessariamente que ele é. Quer dizer, ele é realmente bem basilar, né? Então, tipo, tudo que a gente vai trabalhar em programação, às vezes a gente não vê que necessariamente está usando isso, mas a gente sempre vai estar usando estrutura de dados. Se você já programou um programa mais besta que seja, de alguma maneira você deve ter usado alguma estrutura de dados, né? Alguma lista, alguma fila, uma tabela hash, por exemplo, é muito comum. Com certeza. Mas assim, agora que a gente sabe da importância e tal, da matéria e tudo mais e tal, digamos que eu aí, e todo mundo aqui vai estudar vai pagar essa matéria uma hora. Qual é a disciplina assim que os alunos disciplina não, desculpa. O conteúdo que os alunos mais têm dificuldade? O que tu acha? Tipo assim, todo mundo se lasca. Tem uma estrutura específica, algo assim? Não, assim, não é estrutura. Eu acho que o maior impacto que o pessoal tem assim que entra é a quantidade de projetos, talvez, que eu faço na forma que eu costumo ministrar a disciplina, porque assim, eu gosto de tentar envolver ao máximo os estudantes de maneira prática, né? Então, tento sempre balancear a explicação teórica com uma cobrança prática que permite você aplicar aquele conhecimento. Então, assim, eu noto muito que na hora que eu passo uns projetos de programação um pouco mais elaborados, é natural que haja uma certa dificuldade, porque até então, em ITP, talvez vocês tenham trabalhado só com programas pequenos e mais simples, né? Na hora que você tem que desenvolver, por exemplo, um jogo que requer entrada com o usuário, que tem que pensar em qual estrutura seria mais eficiente, gerar uma saída condizente, enfim. Acho que nesse momento é que surge um pouco as dificuldades, e talvez acho que na parte matemática também, quando a gente fala de complexidade, há um pouco de dificuldade, natural isso acontecer, né? Mas nada que o próprio curso não consiga superar, né? Se o aluno estiver motivado, acho que a maioria dos alunos que eu pego sempre estão bastante motivados, já chegam na disciplina sabendo que ela vai ter um certo peso, assim, vai assim, exigir uma certa dedicação, né, de aprendizado. Uma reserva de tempo por semana para você poder praticar, nunca deixar acumular a matéria, né? Então, assim, são pequenos toques que eu dou no início do curso, né, para você se dar bem em EDB1, né? Mas, assim, em termos de conteúdo, dá para dizer que é meio que homogêneo, né? A tendência é que comece um pouco difícil e vá meio que facilitando no final, porque, assim, uma das práticas que eu faço é a turma ter que implementar várias estruturas de dados. Então, a partir da segunda ou terceira estrutura de dados, já começa a ficar mais fácil, porque você já está acostumado a fazer estruturas anteriormente, né? Então, tende a ser um pouco mais fácil do meio para o final, porque aí o pessoal já pegou a manha de como pensar estruturalmente, como projetar uma estrutura, como fazer os testes corretamente, então acaba ficando mais fácil do meio para o final. Então, acho que o impacto maior não é nem no conteúdo, e sim na forma de trabalho, que no início acho que deixa o pessoal um pouco zonzo, assim, até pegar o jeito do curso. Legal. Bom, professor, eu acho que tem uma pergunta que eu acho que todo estudante de TI se faz essa pergunta quando vai pagar alguma matéria, que é o quão de matemática lhe envolve. Se é mais de programação, se é mais de matemática, se é muito dos dois. O que é que você acha sobre isso? Certo. Em EDB em particular, dá para dizer assim que a parte matemática ela entra mais na primeira unidade, que dura um terço do curso aproximadamente, né? É justamente a parte onde eu falo são 2 conceitos, na verdade, né? Que é análise de complexidade e prova de corretude, né? Então, o que é análise de complexidade? É quando você tenta quando você vai comparar, digamos assim, 2 algoritmos que fazem a mesma tarefa. Você tem que dizer assim, como é que eu descubro que um algoritmo é melhor do que o outro, ou que uma estrutura é mais rápida do que outra estrutura. A maneira mais trivial é você rodar os dois, digamos assim, na mesma situação, com a mesma entrada de dados, e medir o tempo, né? Então, você faria isso de maneira, sistemática, né? Aumentando a quantidade de dados e medindo o tempo, coloca mais dados, mede o tempo, e assim você vai aumentando progressivamente a entrada e vendo qual é o resultado em termos de tempo para a saída ser gerada, né? Então, essa é a maneira que a gente chama de empírica de fazer a comparação.
Só que existe uma maneira mais eficiente de você comparar algoritmos, que é justamente tentar achar uma função matemática que represente o crescimento do algoritmo em função da entrada. E aí, é a partir daí que a gente começa a criar as classes de algoritmos. Você já deve ter ouvido falar de algoritmos quadráticos, lineares, Big O, né? Big O, notação Big O, né? Então, a notação Big O é uma parte matemática do curso. Ela basicamente cria classes de algoritmos, né, que correspondem à função. Se você olhar, se eu pegar uma função quadrática e uma função linear, qual é que cresce mais rápido? Se você plotar um gráfico, você vai descobrir que a quadrática cresce muito mais rápido do que uma função linear. Portanto, os algoritmos que caírem numa classe linear são mais rápidos que os algoritmos quadráticos. Para resolver o mesmo problema, é claro, né? Não adianta comparar algoritmos diferentes, né? E a outra questão matemática envolvida, assim, que às vezes pode assustar um pouco, é prova de corretude, mas isso também é algo assim bem breve que a gente faz em uma aula ou duas, que é você basicamente usar lógica para poder mostrar que uma solução ela segue uma sequência lógica e se ela for até o final ela vai dar a solução correta sempre, né? Então acho que um exemplo prático disso daí, né? Suponha que você queira, digamos, achar um maior elemento em um vetor, né? O que você faria? Eu pegaria o primeiro elemento e dizia assim, esse aqui é o maior até esse momento. E você olharia o segundo elemento, compararia, se ele fosse maior, você trocaria, né? Então, a cada passo, aquele elemento maior, ele é o maior de todos até aquele momento. Então, se você seguir até o final, ele vai achar o maior de todos, é óbvio, né? Então, essa sequência de ideias, que parece ser óbvia, mas precisa ser colocada de maneira lógica no papel, digamos assim, é a prova de corretude que esse algoritmo, para achar o maior elemento, funciona e termina e gera a resposta correta, né? Então, é assim, uma matemática bem aplicada, não é aquela matemática muito teórica, mas é uma matemática necessária para que você consiga usufruir do resto do curso, né? Consiga conversar com seus companheiros, consiga entender o que eu vou falar da segunda unidade para frente. Pô, eu queria, nossa, agora me lembrou do Big O, eu queria fazer uma perguntinha, mas alguém quer fazer uma outra primeiro? Porque essa aqui é mais curiosidade minha, se alguém quiser alguma coisa mais importante. É interessante. Tá. Pode ir. É que assim, eu sempre ouvi que Big O não necessariamente vai me dizer que um algoritmo vai ser menos eficiente que o outro, mas ele vai me dar, no caso, o crescimento com base na entrada, mas não necessariamente que ele vai ser mais eficiente. E aí, tipo assim, o que eu queria saber, que é algo que eu nunca consegui encontrar, é se tem alguma forma de eu necessariamente saber se algo é mais eficiente que o outro, um algoritmo é mais eficiente que o outro, sem ser pelo Big O, sem ser só necessariamente colocando ele na mesma situação. Bom, sem você usar a comparação usando a notação Big O, a forma que tem é a forma empírica, como eu mencionei antes, né? Inclusive, esse é um trabalho que eu costumo passar na primeira unidade, né? Então, na hora que a gente vai estudar algoritmos de ordenação, eu apresento 4 a 5 algoritmos, digamos assim. E aí eu peço para que a turma faça um trabalho onde eles vão justamente implementar mais 3 algoritmos, né? Totalizando 7, 4 mais 3, e fazer a comparação entre eles, né? Digamos, qual é o tempo que cada algoritmo vai levar para ordenar, sei lá, 10 mil elementos, 100 mil elementos, 200 mil elementos. Eu vou aumentando a quantidade, eles vão executando os algoritmos e medindo o tempo, e no final eles geram um relatório técnico, né, onde eles vão justamente escrever o que eles encontraram nessa investigação, né? De que maneira que tal algoritmo foi melhor do que o outro. Então eles traçam gráficos de desempenho para ver, comparar na prática, digamos assim, qual seria o melhor algoritmo para ordenar um conjunto de valores em situações diferentes, né? Porque você pode querer ordenar um conjunto grande de elementos onde todos já estão ordenados, então qual vai se dar melhor na situação? Onde todos estão em ordem decrescente, ou então todos estão de maneira aleatória, ou 20% está ordenado, o resto não. Então, assim, a gente cria situações diferentes e tenta avaliar de que forma que esses algoritmos vão se comportar nessas situações e, a partir daí, desenhar esses gráficos, digamos assim, para poder enxergar e poder comparar melhor uns contra os outros. Para que, no final, você seja capaz de dizer assim, tal algoritmo ele é melhor em tal situação. Então, essa é a maneira, digamos assim, não matemática de você comparar e achar a eficiência. Embora a maneira usando complexidade seja mais barata e mais confiável, digamos assim. Porque na hora que você implementa um algoritmo, você tem um custo de ter um programador para implementar, né? Várias versões. E também, assim, pode ser que um algoritmo seja implementado de maneira mais cuidadosa do que o outro. Então, a comparação se torna injusta nesse sentido, né? Uhum. Por outro lado, a análise empírica, a análise de complexidade, ela pode ter um pequeno erro envolvido, que é assim, para pequenas quantidades de informação, a análise empírica não é muito boa, não. Ela é boa para quando você tem muitas informações. Um N, a gente chama de um N muito grande, né? Então, ela é relevante nesse sentido. Para N pequeno, assim, abaixo de 100, ou, sei lá, de 50 elementos. Então, a análise de complexidade pode não ser, assim, bem
condizente com a realidade prática, né? Então tem essa pequena divergência, esse pequeno asterisco, digamos assim. Entendi. Então, bota para rodar e vê o tempo. É o básico, bota para rodar, meio do tempo e ver quem é que ganha. E assim, deu pra ver então que você faz muito no projeto mesmo, você usa que linguagem? Você manda o pessoal usar uma linguagem própria? Normalmente a gente usa C++ do início ao fim, até para o pessoal ter mais experiência com a linguagem, uma linguagem bem profissional, assim, que é usada como padrão na indústria, assim, de software básico, não de software para web, mas de software básico. Então a gente usa C++, que tem características de orientação a objeto, tem um pouco de programação funcional também, tem uma biblioteca muito extensa de uso. Então é uma linguagem de médio para baixo nível, então exige um pouco de, digamos assim, experiência de programação com alocação dinâmica de memória, usa ponteiro, endereço. Então, assim, é legal porque dá para você ir baixo nível, mas também o C++ moderno dá para usar coisas de alto nível também. Então ela é bem flexível nesse sentido, né? Porque agora eu cheguei no ponto que eu tô nas curiosidades. Tá, pois é, eu achei bem interessante a matéria. É uma matéria certamente bem interessante mesmo. Se eu puder fazer só um complemento rápido, assim... Não, com certeza. Sim, com certeza. Com certeza, pode, à vontade. Pronto, se vocês puderem pagar essa disciplina junto com LP1 e poder pegar o mesmo professor para as duas, seria o ideal, porque aí, por exemplo, quando eu consigo pegar as duas simultaneamente, a mesma turma, pegando EDB1 e LP1 em seguida, é excelente porque o que acontece? Em EDB1 eu foco em como construir as estruturas, como implementar as estruturas do zero. A gente trabalha com lista simplesmente encadeada, duplamente encadeada, lista vetor dinâmico, né? E também com tabela hash e dicionário, né? São as estruturas que a gente vê na unidade 2 e 3. Então, o foco original da disciplina é como implementar essas estruturas do zero em todos os métodos mais tradicionais. Em LP1, eu faço um complemento que é de que maneira que eu posso usar essas estruturas para resolver problemas reais. Então, a disciplina de linguagem de programação, quando eu consigo dar junto com a EDB1, são só projetos de programação. Faça um jogo, faça uma calculadora, faça uma simulação aqui no labirinto. Então, são projetos que envolvem o uso dessas estruturas que o pessoal está implementando em EDB1. Então, funciona como um complemento, porque em EDB1 você constrói a ferramenta e em LP1 você usa a ferramenta para fazer uma outra coisa. Então, acho que uma coisa complementa a outra. Maneiro, velho. Para mim, perfeita a forma de trabalhar. Em LP vai no C++ também, né? Também, ou seja, você vai sair desse semestre bem, digamos assim, capacitado em usar C++ como ferramenta. Virou o cara do low level. E aí, professor, assim, tá tendo essa tendência de mercado para mudar as coisas para Rush. Você acha que algum dia a gente pode ver LP, DBE em Rush? Ou vai ser sempre C++, porque é mais tradicional, mais clássico? Assim, para dizer a verdade, a linguagem em si não é tão relevante assim, né? O que a gente se concentra em EDB1 é justamente como essas estruturas funcionam, a parte de complexidade e as operações básicas de cada uma dessas estruturas. Então, a linguagem tanto faz. Porque essa linguagem é muito questão, às vezes é muito questão de moda, né? Tem linguagens que aparecem e desaparecem. C++ já é uma linguagem mais estabelecida, bem mais antiga, e que um colega meu que trabalha na indústria está dizendo o seguinte, que está voltando a ficar entre as mais requisitadas, né? Não sei exatamente porquê, mas ele andou fazendo uma pesquisa, um levantamento para a própria empresa, ele presta serviço para a Samsung, né? E lá ele descobriu isso, né? Que estava voltando a ficar entre as top 10, né? As mais requisitadas na área de programação. Então, assim, linguagens podem aparecer e desaparecer, não importa. O que importa é que você, durante o curso, aprenda o que são essas estruturas, como é que elas funcionam, quais são as complexidades das operações que elas envolvem, né? E como utilizá-las no momento certo, da maneira correta. Então, eu acho que isso daí não depende de linguagem. Inclusive, eu tenho até alguns slides que eu uso que utilizam uma linguagem Portugal genérica, para que você consiga pegar aquilo ali e usar em qualquer linguagem que você queira encaixar. Então, assim, o uso do C++ é um bônus, digamos assim. Então, entendi. Sim. O Portugal aí deixou triste, né? Portugal aí complicado. O Portugal, ele não é bem, o Portugal não é uma linguagem real, né? Assim, existe Portugal real, mas o que eu uso é uma linguagem que fica entre Portugal e uma outra coisa qualquer, para que eu consiga me expressar sem estar atrelado a conceitos específicos de uma linguagem. Sim. Né? Então, assim, e o Portugal é legal porque você pode criar o que você quiser lá dentro, no meu Portugal, né? Que você não está preso a uma sintaxe específica, né? Você está livre para criar situações
O que eu cobro quando eu peço uma solução em Portugal, é muito difícil eu pedir, mas quando eu peço é que você seja consistente. Tipo assim, se você usou sei lá, um símbolo igual para fazer a atribuição e embaixo você coloca uma seta, aí eu não vou saber né? qual é que um, qual é o outro. Então eu vou acabar confundindo a sua solução quando for avaliar. Então eu peço só consistência, mas se você quiser criar uma notação sua, beleza, pode criar. Acho que a ideia é você se expressar e não ficar atrelado a uma sintaxe de uma linguagem específica. Da hora demais. E assim, você faz muito projeto, né? Você faz muito trabalho, mas de material mesmo, você usa algum livro em específico? Tem material próprio? É como por lá, slide mesmo? Então, assim, tem alguns livros que eu coloco no começo do semestre no CGA, né? Livros de referência, digamos assim, mas assim, eu não sigo nenhum material específico. Eu tenho alguns slides que eu até refiz alguns esse semestre, que eu costumo usar só para ter uma referência básica, mas eu costumo fazer a aula na hora mesmo, assim. Eu chego, por exemplo, vamos programar hoje uma lista simplesmente encadeada. Então, eu discuto no início quais são os objetivos daquela aula, e eu tento ao máximo programar junto com a turma, né? Eu abro lá no terminal e começo a programar com o pessoal, eu peço que o pessoal também tente fazer junto comigo. Tem, assim, alguns alunos que gostam de programar junto, outros que gostam de ficar olhando, então cada um tem um método diferente, eu tenho que respeitar isso, e só dar condições para que cada um aprenda da sua maneira, da maneira que achar mais conveniente, digamos assim. Então, assim, a aula é muito dinâmica, não dá para dizer que eu sigo um método X, Y, Z. Eu vou adaptando também em relação à turma, e eu gosto muito de fazer aula prática ao vivo, assim, não ficar muito atrelado a slides. Assim. Eu uso slides de vez em quando, mas é mais na hora mesmo, eu vejo qual é a melhor maneira de explicar um conteúdo, dependendo da turma. Né? Tem turma que consegue pegar rápido, tem turma que já tem um pouco de dificuldade, eu preciso dar mais exemplos, mais metáforas, digamos assim, para poder passar aquela informação. Então não dá para dizer assim, o método é esse, porque cada turma é uma turma. Saquei. É algo assim, que só com a experiência, como dando aula, que a gente começa a perceber essas manhas, assim. Sutileza do aprendizado do aluno, querendo não, tem que adaptar. Isso. Por exemplo, agora, uma questão que apareceu esse semestre, que a gente tem debatido muito com a turma, é o uso do chat GPT, ou essas ferramentas de IA, né? De que maneira que os alunos poderiam usar isso sem se prejudicar, né? Porque, assim, a ideia do curso de EDB1 e LP1, no caso, né, é você fazer uma série de projetos. Só que esses projetos não são coisas do outro mundo. Se você for no chat GPT e colocar, chat GPT, implementa para mim uma lista encadeada, ele vai te dar o código completo. Aquele projeto que levava, sei lá, 2 semanas para o aluno fazer, ele faz em meia hora, se ele quiser copiar e colar do chat GPT. Aí é pegado. Porém, tem que fazer uma reflexão. O que é que você vai aprender com isso? Né? Absolutamente nada. Você vai virar um dependente de uma ferramenta externa poderosa, só que ela não foi feita para substituir as pessoas. Né? Então, a ideia é que você use o chat GPT para te auxiliar, para te explicar código, para poder explicar uma sintaxe, para dar sugestões de como você se organizar melhor. Então, isso foi algo que a gente meio que debateu durante esse semestre com a turma, para poder mostrar a melhor maneira de usar nesse nível atual que os alunos estão, que é nível iniciante. Quando você já é um cara avançado, tem experiência, nada de errado em você pedir que o ChatGPT faça certos códigos básicos para você, porque você já fez isso 200 vezes, né? Então, fazer de novo, pelo amor de Deus, não, ChatGPT, faça para mim aí uma estrutura tal, porque eu estou precisando fazer algo agora. Né? Então, isso é normal, mas você tem que ganhar o direito de poder fazer isso, né? Ganhar o direito que eu falo é conseguir passar pelas disciplinas, pelo seu próprio mérito, adquirir esse conhecimento, para então você ter, digamos assim, o direito de poder usar o ChatGPT. Inclusive, quando a gente vai tratar de estrutura de dados, né? Tipo, só para ver se eu não tô perdido aqui. É bem aquela coisa de entrevista de emprego mesmo, né? Tipo, de entrevista técnica, que é o que tem muito, que é o que a maior parte do pessoal fica muito tempo testando, Lit Code também. Por aí vai, é isso mesmo, né? Isso. Inclusive, assim, eu sempre gosto de, por acaso, a quinta-feira vai ter uma aula de DB1 e eu vou fazer justamente isso, né? Eu gosto de trazer algum ex-aluno que já se formou e que está no mercado ou na academia, né, para poder dar o depoimento para a turma de como é que foi a experiência dele, de que maneira que a DB1 foi importante na formação dele e tal. E eu sempre costumo fazer isso todo semestre. E vários deles falaram para mim, professor, aquela parte que eu implementei na sua turma de Vector, por exemplo. Vector é um vetor dinâmico, né, que é muito comum de fazer em EDB1. É um vetor que você começa a preencher e quando ele enche, ele automaticamente dobra o tamanho e você, que é o usuário, digamos, daquela estrutura, não percebe isso. Né? Ele vai aumentando automaticamente de acordo com as inserções de elementos. Né? Então, vários deles falaram que na entrevista que eles fizeram para a Google ou para alguma dessas Big Techs aí, ou mesmo para empresas locais,
uma das entrevistas implemente um vetor de número. Como é que você faria isso em C++, em C? Aí o cara teve que refazer um trabalho que ele fez durante algumas semanas em ADB1, teve que refazer ao vivo para algum entrevistador, que é algo assim, banal. Se você fez uma vez, você faz 10 vezes aquilo ali, isso não é dificuldade alguma, né? E o pessoal que entrevista, que faz essas seleções, usa esse tipo de pergunta para filtrar. Porque tem muito programador que faz algum curso online, né? Então ele sabe programar, mas não tem assim muita experiência, ele não tem muito conhecimento abrangente sobre as estruturas, não entende complexidade, por exemplo. É muito difícil você ter esse tipo de conhecimento em um curso rápido, né? Então é uma forma que o pessoal tem de eliminar logo esses programadores um pouco mais inexperientes, né? Eles falam, você implementou, ok, faça um vector aí, faça agora um algoritmo de ordenação, X, né? Beleza. Por que você escolheu esse algoritmo? Por que você acha que ele é melhor? De que maneira que ele é eficiente? Por que você não escolheu o algoritmo B e não o X, né? Então você tem que saber argumentar. Ele quer ver justamente o seu poder de argumentação e convencimento com base nos conhecimentos que você adquiriu durante uma disciplina como essa, que é uma disciplina bem básica em computação geral, né? Da hora demais. É que realmente sempre eu ouvi falar que era o ouro da faculdade e tal. Bem isso aí. Quer falar aí, Felipe? Que você ia perguntar. Coitado, tentando falar muito tempo. Não, eu aqui. Eu acho que sou eu, professor. Eu acho que você até respondeu essa pergunta já, mas perguntar de novo qual a sua matéria, quais são os pré-requisitos para a sua matéria? Tipo, quais matérias a gente tem que ver antes? Eu acho que é ITP, acho que é o primeiro pré-requisito. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não sei se FMC é pré-requisito. Acho que não, acho que baixa ITP para fazer DB1. Acho que ela é suficiente. E muita disposição, né? Realmente. Ter tempo para estudar, né? Porque vão ter muitos trabalhos pela frente. E assim, não é perder aquela ideia de, na véspera eu estudo. Não vai adiantar nada, porque são projetos que vão crescendo, digamos assim, em complexidade. E assim, um dia só, 2 dias não vai ser suficiente para você resolver. Outra coisa também legal que o pessoal gosta muito no curso é você vai ter chance de trabalhar em dupla com alguém, né? Então você vai precisar usar o Git para poder compartilhar código. Que da hora. Vai dividir o projeto em partes. Legal. Um faz uma parte, outro faz outra parte. Vão ter que traçar estratégia para combinar o código, né, e não gerar conflito, enfim. É uma chance que você tem de começar, exatamente, começar a praticar coisas mais reais, assim, do mundo concreto quando você for para uma empresa, por exemplo. Então acho que isso é um lado positivo também, de trabalhar com projetos. Dá uma dinâmica maior, né? Com certeza. Agora eu tô ficando animado. Não tem como colocar pro segundo semestre, não? Só em ciência da computação. Por exemplo, o semestre que vem seria o segundo semestre de ciência da computação. Eu vou dar EDB1 e LP1 junto para eles, né? Vai ser uma turma que vai pegar esse combo aí de disciplinas. Eu vou mudar de Para vocês seria só em 2024-1, né? Aí vai ser. Por aí. Mas só quer ter mais alguma pergunta? Aqui não. Eu não tenho não. Quer perguntar alguma coisa, Ulisses, Azevedo, Gabriel, se alguém quiser. Não, nada não. É isso, muito obrigado mesmo, professor, por esse tempo que você passou aqui com a gente. Real, assim, agradecemos demais. A entrevista foi muito boa. Sua matéria parece muito interessante, sério mesmo. É verdade. Eu tô animado agora, real. Mas, professor, muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu acabei estendendo um pouco aqui, perdão, mas foi bom. Não, foi bom, pô, tá maluco. Que começou a entrar na minha curiosidade. Que desde que eu entrei na faculdade... Eu entrei na faculdade, na real, por estrutura de dados. Pra falar por aí. Eu entrei aqui porque eu sempre ouvi, esse aqui é o ouro, não vai fazer um curso somente porque o ouro da faculdade tá ali. Eu falei, tá bom, então vou ir pra lá por isso. Aí, agora é a confirmação, né? Tá certo, gente. Então eu só tenho a agradecer o convite mais uma vez que vocês fizeram. Espero que tenha poder esclarecer aí e contribuir e incentivar os próximos que vão assistir o vídeo, né? Os próximos interessados na disciplina a se empolgarem, né? Acho que uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta, às vezes, quando o pessoal entra em DB1, é justamente esse interesse, né? Você entrar e se deparar com uma situação difícil de início, você, né, ter persistência, superar, porque saber que isso é muito importante para a sua formação, né? O objetivo de um curso como esse é a formação acadêmica, a formação educacional. Tipo assim, não importa a nota que você vai tirar, né? Tudo bem, pode até importar para você naquele momento, mas isso é totalmente irrelevante, né? O importante de um curso como esse é que você saia do curso, conclua, sabendo o que você programou, entendendo o que você fez, para que serve o que você fez. E não para tirar uma nota específica, né? Acho que o pessoal está muito ligado ainda nessa filosofia de ensino médio, né? De você estar preocupado com nota, etc. Isso é totalmente irrelevante. Eu dou várias chances de você ter uma boa nota. Tem muitos trabalhos que você chama de side quest, né? Que você faz se quiser.
são trabalhos complementares. Eu coloco as missões principais e os trabalhos extras, que é para o aluno que tem mais tempo livre, está mais interessado. Ele pode se aventurar por projetos um pouco mais difíceis, né, para poder aumentar a pontuação dele, se tiver interesse. Então é tipo um jogo mundo aberto. Exatamente. Pô, legal, gostei. Vivendo Tem muitos RPG. sidequests que eu coloco justamente para fazer essa complementação, porque eu sei que há muita diferença entre os alunos que fazem. Tem alguns que têm mais tempo livre, outros que são mais ocupados, que fazem estágio. Então, eu coloco o essencial nas missões principais e o sidequest faz quem quiser se aperfeiçoar melhor e tal. Então, assim, tem muito trabalho pela frente, mas é um trabalho que recompensa, né? A forma de você ver se você gosta da área, né? Se você fizer DB1 e não gostar do que você está vendo lá, você talvez esteja na área errada em termos de programação. Né? Caraca. Mano. Oh, pois é. Muito isso, obrigado né? aí pela sua participação, professor. Obrigado aí, viu, professor? Valeu demais. Obrigado mano. a vocês. Bom, esse foi o episódio de hoje. Espero que, como nós do grupo, você que está nos assistindo ou ouvindo, tenha conseguido absorver as informações passadas pelo Celan. E claro, além disso, né, tenha ficado animado para uma matéria tão importante e interessante como a dele. E esse foi o episódio de hoje. Até a próxima.